Eu estava escondido atrás de uma samalmeira quando vi o impossível acontecer. O lobisomem, aquela criatura maldita que aterrorizava nossa comunidade há meses, estava frente a frente com o próprio caipora. A lua cheia de julho banhava a clareira com uma luz prateada e sinistra, e o ar denso da Amazônia parecia pulsar com uma energia sobrenatural que fazia minha pele arrepiar. O caipora montava seu porco selvagem, seus cabelos vermelhos como fogo dançando ao vento noturno, enquanto o lobisomem rosnava baixo, suas garras enterradas na terra úmida. Eram dois guardiões ancestrais se enfrentando, um protetor da floresta contra uma criatura amaldiçoada que havia perdido sua humanidade. Naquele momento, eu compreendi que não era apenas testemunha de um encontro sobrenatural. Era o único sobrevivente que poderia contar sobre a noite em que o destino da nossa região foi decidido por forças que estão muito além da compreensão humana. O que presenciei mudou para sempre minha visão sobre os mistérios que habitam as profundezas da mata. Se você ainda duvida que existem forças ancestrais protegendo e amaldiçoando nossas terras, essa história vai abrir seus olhos para uma realidade que poucos ousam reconhecer. O que aconteceu naquela noite de julho de 1900 não apenas transformou minha vida, mas revelou segredos sobre a própria essência da Amazônia. Fique comigo até o final, porque algumas verdades são mais aterrorizantes que qualquer ficção. Meu nome é Sebastião Ferreira, e em julho de 1900 eu era apenas um jovem explorador de seringueiras trabalhando nas profundezas da floresta amazônica, próximo ao que hoje conhecemos como região de Humaitá. Naquela época, a febre da borracha havia atraído centenas de homens corajosos ou desesperados o suficiente para se aventurarem onde poucos ousavam pisar. Nossa base de operações ficava estabelecida numa clareira natural, cercada por árvores centenárias que pareciam tocar as nuvens. Os seringueiros mais antigos falavam em sussurros sobre aquele lugar, dizendo que era território protegido pelo caipora, o guardião vermelho da mata. Contavam histórias de homens que desapareciam sem deixar rastros, de ferramentas que sumiam misteriosamente, de trilhas que mudavam de direção durante a noite. Este lugar tem dono, menino, costumava me dizer o velho Raimundo, um caboclo que conhecia cada segredo da floresta. O caipora não gosta de gente que desrespeita sua casa. Ele monta seu porco pelos caminhos, confunde os caçadores, leva embora quem não pede licença. Seus olhos brilhavam com medo ancestral quando falava sobre o pequeno índio de cabelos vermelhos que protegia os animais e punia os gananciosos. Mas não era apenas o caipora que assombrava nossas noites. Desde que chegáramos, estranhos acontecimentos perturbavam nosso sono. Uivos longos e melancólicos ecoavam pela mata durante as luas cheias, diferentes dos sons conhecidos de qualquer animal da região. Alguns homens juravam ter visto pegadas enormes na lama, pegadas que começavam humanas e terminavam como de lobo gigantesco. As primeiras semanas transcorreram em relativa normalidade, se é que podemos chamar de normal viver numa floresta onde cada sombra pode esconder um perigo. Coletávamos o látex das seringueiras durante o dia, sempre em grupos de pelo menos 3 homens, e retornávamos ao acampamento antes que as primeiras estrelas aparecessem no céu. Era uma regra não escrita, nascida do instinto de sobrevivência. O primeiro sinal verdadeiro de que algo terrível estava se aproximando aconteceu numa segunda-feira do meio de julho. Acordei com os gritos desesperados de Joaquim, um seringueiro experiente que nunca demonstrara medo de coisa alguma. Corri para fora da minha rede e o encontrei apontando para a borda da clareira, suas mãos tremendo descontroladamente. As árvores! Ele gaguejava. Olhem as árvores! Durante a noite, alguém, ou alguma coisa, havia arrancado cascas de dezenas de troncos numa altura impossível para qualquer homem alcançar. As marcas eram profundas, como se garras afiadas tivessem raspado a madeira com força suficiente para deixar sulcos de vários centímetros. Mais perturbador ainda era o padrão. As marcas formavam uma espécie de círculo ao redor do nosso acampamento, como se alguma criatura estivesse demarcando o território. Isso não foi feito por onça, murmurou Antônio, nosso líder. Ele havia passado 20 anos explorando a Amazônia e conhecia cada predador da região. Onça não faz isso. Onça não precisa marcar território dessa forma. Sua voz carregava uma preocupação que ele tentava disfarçar, mas que todos nós conseguíamos perceber. Naquela mesma noite, os tambores começaram. Não eram tambores humanos.
O som vinha de lugares diferentes da floresta simultaneamente, criando um ritmo hipnótico e aterrorizante que parecia pulsar no mesmo compasso dos nossos corações acelerados. O velho Raimundo fechou os olhos e sussurrou uma oração em língua indígena, suas mãos fazendo gestos de proteção que havia aprendido com seu avô pajé. O caipora está inquieto, ele explicou quando perguntamos sobre os tambores. Quando a floresta se agita assim, é porque algo que não deveria estar aqui chegou. Algo que perturba o equilíbrio. Seus olhos se fixaram na lua cheia que brilhava entre as copas das árvores. E quando a lua está assim, redonda e prateada, outras criaturas também despertam. Os animais confirmavam nossos piores temores. Durante o dia, a floresta havia se tornado estranhamente silenciosa. Os macacos, normalmente barulhentos e curiosos, haviam desaparecido completamente. Os pássaros voavam em bandos nervosos, como se fugissem de algo. Até mesmo os insetos pareciam mais agitados, suas picadas mais frequentes e dolorosas. Na quarta-feira, encontramos os primeiros ossos. Estavam espalhados numa pequena clareira a cerca de 500 metros do nosso acampamento, formando um círculo perfeito. Não eram ossos humanos, isso pudemos determinar imediatamente, mas tampouco de qualquer animal conhecido. Eram grandes demais para serem de porco do mato, pequenos demais para serem de anta, e tinham uma forma estranha, quase como se fossem de uma criatura bípede de tamanho médio. Isso aqui é coisa do cão, sussurrou Joaquim, usando o nome que alguns seringueiros davam ao lobisomem. Meu pai me contou que quando uma pessoa é amaldiçoada, ela vira bicho nas noites de lua cheia. E o bicho que ela vira tem fome que nunca passa. Decidimos que era hora de partir. Antônio deu ordens para desarmarmos o acampamento na manhã seguinte, mas essa decisão chegou tarde demais. Naquela noite, a última que passaríamos naquele lugar amaldiçoado, os dois guardiões da floresta finalmente se encontrariam, e eu seria a única testemunha de um confronto que mudaria para sempre minha compreensão sobre os mistérios que habitam as profundezas da Amazônia. Quando a lua atingiu seu ponto mais alto, os tambores pararam abruptamente, e um silêncio sepulcral desceu sobre a floresta como um manto de morte. Na quinta-feira pela manhã, acordamos com uma descoberta que gelou nosso sangue. As pegadas estavam por toda parte. Não eram pegadas comuns, começavam humanas próximo ao rio onde buscávamos água, mas conforme se afastavam da margem, transformavam-se gradualmente em algo bestial. Os dedos se alongavam, as unhas deixavam marcas profundas na terra, e o espaço entre uma passada e outra aumentava de forma impossível, como se a criatura tivesse ganhado força e tamanho durante sua caminhada noturna. Isso não é natural, murmurou Raimundo, ajoelhando-se para examinar as marcas mais de perto. Suas mãos experientes traçaram o contorno das pegadas com cuidado reverente. Isso é transformação. Alguém aqui perto carrega a maldição. Ele ergueu os olhos para nós com uma expressão grave. E a maldição está ficando mais forte. Antônio tentou manter a calma do grupo, mas eu podia ver o medo crescendo em seus olhos. Ele havia visto muitas coisas estranhas em suas 2 décadas na floresta, mas nunca algo assim. Durante o café da manhã, bebido em silêncio tenso, ele anunciou que partiríamos naquele mesmo dia, antes do anoitecer. Mas a floresta tinha outros planos para nós. Por volta do meio-dia, enquanto recolhíamos nossas ferramentas e mantimentos, Joaquim veio correndo com notícias perturbadoras. As trilhas que conhecíamos, caminhos que havíamos usado durante semanas, simplesmente não existiam mais. No lugar das picadas familiares, encontramos apenas vegetação densa e intransponível, como se alguém tivesse fechado propositalmente todas as nossas rotas de fuga. É o caipora, disse Raimundo com certeza absoluta. Ele está nos mantendo aqui. Quer que vejamos algo, ou quer nos proteger de algo. Quando o guardião da mata faz isso, é porque está se preparando para uma batalha. Os sinais se intensificaram durante a tarde. Os poucos animais que restavam na área comportavam-se de forma cada vez mais estranha. Um bando de araras, normalmente coloridas e barulhentas, pousou em nossas árvores e permaneceu completamente silencioso, como se estivesse esperando algum evento. Suas penas pareciam ter perdido o brilho, assumindo tons acinzentados que nunca havíamos visto antes.
Mais perturbador ainda foi o encontro de Antônio com uma família de macacos prego. Eles estavam organizados em círculo perfeito numa clareira próxima, todos olhando na mesma direção, em direção ao coração da floresta. Quando Antônio se aproximou, os animais não fugiram como seria natural, simplesmente continuaram sua vigília silenciosa, como sentinelas esperando por uma batalha iminente. Nunca vi nada parecido em 20 anos de mata, ele nos contou quando retornou ao acampamento. Os bichos sabem de alguma coisa que nós não sabemos. Eles estão se preparando. À medida que o sol se aproximava do horizonte, novos sons começaram a emergir da floresta. Não eram os tambores da noite anterior, mas algo diferente, uma espécie de chamado baixo e gutural que parecia vir de múltiplas direções simultaneamente. O som fazia nossas orelhas formigarem e nossos dentes doerem, como se fosse uma frequência que os corpos humanos não foram feitos para suportar. Raimundo reconheceu o som imediatamente. É o caipora chamando seus aliados, ele explicou, sua voz carregada de respeito e temor. Quando a floresta está ameaçada, ele convoca todos os seus protegidos. Os porcos selvagens, as cobras grandes, os jaguares, todos vêm quando ele chama. E eles vieram. Conforme a tarde avançava, pudemos ver movimento nas sombras da floresta. Não eram animais correndo em pânico, era uma migração organizada, controlada. Porcos do mato caminhavam em fileiras silenciosas, suas presas brilhando na luz filtrada pelas copas. Cobras de todos os tamanhos deslizavam pelos troncos das árvores, movendo-se na mesma direção com propósito determinado. O mais impressionante foi ver uma onça-pintada emergir de trás de uma samalmeira e passar tranquilamente pelo nosso acampamento, sem nos dar nem mesmo uma olhada. Ela caminhava com a dignidade de um general indo para a guerra, seus músculos rippling sob a pelagem malhada, os olhos fixos em algum objetivo distante que só ela podia ver. Eles não vão nos atacar, garantiu Raimundo, notando nosso terror. Hoje não somos nós o inimigo. Há algo maior acontecendo aqui. Quando o sol finalmente começou a se pôr, pintando o céu com tons de vermelho sangue que se filtravam através das folhas, ouvimos o primeiro uivo. Não era o som de um lobo comum, era algo mais profundo, mais desesperado, carregado de uma angústia que parecia rasgar a própria alma da floresta. O uivo ecoou por vários segundos, seguido de um silêncio tenso que fez todos nós prendermos a respiração. Agora entendo, sussurrou Raimundo, seus olhos brilhando com uma mistura de fascinação e terror. O caipora não está se preparando para nos proteger. Ele está se preparando para proteger a floresta. Ele apontou para a direção de onde viera o uivo. Há um lobisomem nas nossas terras. Uma alma perdida que se transformou em algo que não pertence à mata. E o guardião não vai tolerar isso. A temperatura parecia ter caído vários graus, e uma névoa fina começou a se formar entre as árvores. Não era névoa natural, tinha uma qualidade quase sólida, movendo-se contra o vento em padrões impossíveis. Dentro dessa névoa, pudemos distinguir formas vagas se movendo, preparando-se para algo monumental. O segundo uivo foi ainda mais desesperado que o primeiro, seguido imediatamente por um som que fez nossos corações quase pararem. O relincho agudo de um porco selvagem, mas amplificado de uma forma que nenhum animal natural poderia produzir. O caipora montou, disse Raimundo, fazendo o sinal da cruz. Quando ele monta o porco sagrado, é porque a guerra começou. Nós 5, Antônio, Joaquim, Raimundo, eu e mais um seringueiro chamado Pedro, nos reunimos no centro do acampamento, acendemos uma fogueira grande e esperamos. Não havia mais para onde correr, não havia como escapar. A floresta havia decidido que seríamos testemunhas de algo que poucos homens já presenciaram. Conforme a noite se aprofundava, os sons se intensificaram. Galhos quebrando, folhas sendo pisoteadas por patas enormes, rosnados baixos que faziam nossas entranhas se contraírem de medo. E então, por volta da meia-noite, quando a lua cheia finalmente apareceu entre as nuvens, banindo temporariamente a névoa sobrenatural, vimos as primeiras silhuetas. Era a hora do confronto que definiria o destino daquelas terras. A primeira coisa que vi foi o brilho dos olhos na escuridão. Não eram olhos de animal comum, eram 2 pontos de luz vermelha que pairavam a uma altura impossível, cerca de 3 metros do chão,
movendo-se entre as árvores com uma fluidez que desafiava qualquer lógica. A criatura se aproximava lentamente, cada passo fazendo a terra tremer sob nossos pés, enquanto galhos e folhas secas estalavam em seu caminho. Fiquem juntos, sussurrou Antônio, sua voz mal audível acima do barulho do nosso próprio medo. Não façam movimentos bruscos. Não é a nós que ele quer. E então o lobisomem emergiu da linha das árvores. Nunca, em todos os anos que se seguiram, consegui descrever adequadamente o horror que senti naquele momento. A criatura tinha sido humana uma vez, isso era evidente nos traços distorcidos do rosto, nas mãos que ainda mantinham dedos reconhecíveis apesar das garras monstruosas. Mas a transformação havia sido cruel e completa. Seu corpo era uma blasfêmia contra a natureza, ereto como homem, mas coberto por pelos escuros e espessos que brilhavam com suor pegajoso à luz da lua. As pernas, musculosas e alongadas, terminavam em patas enormes que deixavam pegadas profundas na terra úmida. O focinho alongado mostrava presas amareladas que gotejavam uma saliva espessa e nauseante. Mas eram os olhos que mais me aterrorizavam. Havia inteligência ali, uma consciência humana aprisionada naquela forma bestial, lutando eternamente contra os instintos selvagens que a dominavam. Era a expressão de alguém que sabia o que havia se tornado e sofria infinitamente por isso. O lobisomem parou na borda da nossa clareira e ergueu o focinho, farejando o ar. Seu corpo inteiro tremeu com um movimento convulsivo, como se duas vontades diferentes lutassem pelo controle. Por um momento aterrorizante, seus olhos se fixaram diretamente nos meus, e eu pude ver a súplica desesperada da alma humana que habitava aquela forma monstruosa. E então, como se respondendo a um chamado que só ele podia ouvir, o lobisomem se virou abruptamente para a direita, na direção de onde vinha um novo som, o galope ritmado de um porco selvagem, mas amplificado de uma forma que fazia a própria floresta vibrar. Aí vem ele, murmurou Raimundo, sua voz carregada de reverência e terror. O caipora chegou. A segunda aparição foi completamente diferente da primeira, mas igualmente impossível de esquecer. O caipora emergiu de uma parte da floresta que eu teria jurado estar vazia segundos antes, como se tivesse se materializado diretamente das sombras e da névoa. Ele montava um porco selvagem de tamanho impossível. O animal era do tamanho de um touro, com presas curvadas que brilhavam como lâminas de marfim. Mas foi o próprio caipora que fez meu coração quase parar. Ele era exatamente como as lendas descreviam, mas vê-lo em pessoa era algo completamente diferente de ouvir histórias. Pequeno em estatura, mas irradiando um poder que fazia o ar ao seu redor ondular como ondas de calor. Seus cabelos vermelhos como chamas dançavam mesmo sem vento, e sua pele morena brilhava com uma luz própria, sobrenatural. Mas o mais perturbador eram seus pés, voltados para trás de uma forma que deveria tornar impossível qualquer movimento, e no entanto ali estava ele, cavalgando com a graça de alguém nascido para aquela forma impossível. Seus olhos, quando finalmente se fixaram no lobisomem, brilhavam com uma autoridade ancestral que fez todos nós, incluindo a criatura amaldiçoada, nos sentirmos como invasores em sua própria terra. O confronto não começou imediatamente. Por vários minutos intermináveis, as duas entidades se observaram em silêncio, cada uma avaliando a outra. O lobisomem rosnava baixo, um som que fazia nossas entranhas se contraírem, enquanto balançava de um pé para o outro, claramente perturbado pela presença do guardião da floresta. O caipora, por sua vez, permanecia imóvel sobre sua montaria impossível, estudando a criatura amaldiçoada com uma expressão que misturava curiosidade e desgosto. Quando finalmente falou, sua voz ecoou por toda a clareira com uma ressonância que parecia vir de dentro da própria terra. Tu não pertences aqui, disse ele, e suas palavras pareciam ser faladas em todas as línguas simultaneamente, português, línguas indígenas que eu não conhecia, e algo mais antigo ainda que fazia minha pele se arrepiar. Esta terra é protegida. Estes animais são protegidos. Tu trazes morte onde deve haver vida. O lobisomem respondeu com um uivo que rachava a alma, um som que carregava toda a angústia de uma humanidade perdida e toda a fome bestial de uma maldição eterna. Por um momento, pensei ter ouvido palavras enterradas naquele grito desesperado, como se a consciência humana tentasse comunicar seu sofrimento. Eu vejo tua dor,
continuou Caipora, e por um instante sua voz carregou uma nota de compaixão que me surpreendeu. Mas tua dor não te dá direito de espalhar morte em minhas terras. Os animais fogem de ti, as árvores murcham com tua presença. Tu és uma ferida no coração da mata. A tensão no ar era quase palpável. Podia sentir a eletricidade sobrenatural crepitando entre as duas criaturas, como se a própria natureza estivesse segurando a respiração. Os animais que haviam se reunido, porcos selvagens, onças, cobras, macacos, formavam agora um círculo perfeito ao redor da clareira, testemunhas silenciosas de um julgamento que transcendia qualquer lei humana. E então, sem aviso, o lobisomem atacou. O movimento foi tão rápido que meus olhos humanos mal conseguiram acompanhar. A criatura saltou através da clareira num único impulso poderoso, suas garras estendidas em direção ao Caipora e sua montaria. O som que fez ao cortar o ar foi como um grito de vento entre rochas, agudo e aterrorizante. Mas o Caipora estava preparado. Com um movimento fluido que desafiava todas as leis da física, ele e seu porco gigante se deslocaram lateralmente, evitando o ataque por centímetros. O lobisomem aterrissou pesadamente onde o guardião estava segundos antes, suas garras deixando sulcos profundos na terra. Agora começou de verdade, sussurrou Raimundo, e eu pude ouvir em sua voz a fascinação aterrorizada de quem estava presenciando algo que poucos homens na história já haviam visto. O verdadeiro confronto entre o guardião da floresta e a criatura amaldiçoada estava apenas começando, e nós éramos as únicas testemunhas humanas de uma batalha que decidiria o destino espiritual daquelas terras ancestrais. O que se seguiu não foi uma luta comum, foi uma dança ancestral entre ordem e caos, proteção e destruição, natureza e maldição. O lobisomem, frustrado por ter perdido o primeiro ataque, começou a circular o Caipora com movimentos que misturavam a astúcia humana com instintos predadores. Seus músculos rippling sob o pelo escuro, a criatura testava diferentes ângulos de aproximação, enquanto seus olhos vermelhos nunca deixavam de fixar o pequeno guardião sobre sua montaria impossível. A cada tentativa de ataque, algo extraordinário acontecia. Quando o lobisomem investia pela esquerda, uma cortina de cipós descia das árvores, forçando-o a desviar. Quando tentava pela direita, o próprio chão se movia, criando buracos e elevações que quebravam seu ritmo. Era como se a própria floresta fosse uma extensão do corpo do Caipora, respondendo à sua vontade com uma precisão sobrenatural. A mata está viva, sussurrou Raimundo, seu rosto banhado pelo suor frio do terror e do fascínio. Ela está lutando junto com ele. Vocês estão vendo isso? Eu via, mas mal conseguia acreditar. As árvores ao redor da clareira se inclinavam e balançavam sem vento, seus galhos se movendo como braços gigantescos prontos para agarrar qualquer coisa que ameaçasse seu protetor. As raízes emergiam da terra, criando obstáculos naturais que pareciam surgir e desaparecer conforme a necessidade do momento. O Caipora, por sua vez, não se contentava apenas em esquivar. Com gestos quase imperceptíveis de suas mãos pequenas mas poderosas, ele comandava seus aliados animais como um general comandando tropas. A cada movimento seu, novos sons emergiam da floresta, chamados, grunhidos, rugidos, e novos animais apareciam nas bordas da clareira. Vi com meus próprios olhos uma cobra sucuri de proporções monumentais emergir lentamente de trás das árvores, seu corpo grosso como um tronco de palmeira deslizando silenciosamente pela vegetação. Não vinha para atacar diretamente, mas sua presença servia como mais uma barreira, mais uma ameaça que o lobisomem precisava considerar em seus cálculos predatórios. A estratégia do Caipora estava funcionando. Ele estava transformando o confronto numa batalha de atrito, usando toda a floresta como seu domínio e forçando a criatura amaldiçoada a lutar não apenas contra ele, mas contra todo o ecossistema amazônico. Mas o lobisomem não era um adversário comum. Conforme a luta se prolongava, pude perceber que a própria maldição que o havia transformado também lhe concedia poderes sobrenaturais. Sua força parecia aumentar com a frustração, seus movimentos se tornavam mais rápidos, mais desesperados, mais perigosos. Numa investida particularmente violenta, a criatura conseguiu quebrar uma barreira de cipós que o Caipora havia erguido e chegou perigosamente perto de sua montaria. As garras do lobisomem passaram a centímetros do flanco do porco gigante, deixando no ar um som de metal cortando metal que fez todos nós nos encolhermos de medo.
Foi nesse momento que o caipora mostrou pela primeira vez sinais de verdadeira preocupação. Seu rosto, até então impassível, mostrou uma expressão de concentração intensa. Ele ergueu as mãos ao céu e pronunciou palavras numa língua tão antiga que parecia fazer as próprias pedras vibrarem em ressonância. O efeito foi imediato e aterrorizante. A temperatura na clareira despencou drasticamente e uma névoa espessa começou a brotar do próprio chão, como se a terra estivesse respirando vapores gelados. Dentro dessa névoa, formas espectrais começaram a se materializar. Não eram animais físicos, mas espíritos da floresta, guardiões menores que respondiam ao chamado do caipora. O lobisomem, confrontado agora não apenas com obstáculos físicos mas com entidades espirituais, começou a mostrar sinais de verdadeiro desespero. Seus uivos se tornaram mais agudos, mais desesperados, como se a consciência humana aprisionada naquela forma bestial estivesse gritando para ser libertada de seu tormento eterno. E então aconteceu algo que nenhum de nós esperava. A criatura parou abruptamente no centro da clareira e, pela primeira vez desde o início do confronto, falou com voz humana. As palavras saíram distorcidas através do focinho alongado, mas eram inequivocamente humanas, carregadas de uma dor que cortava a alma. Por favor, me liberte dessa maldição. O pedido ecoou pela clareira como um grito de alma penada, e por um momento todo o movimento cessou. Os animais pararam suas ameaças, os espíritos hesitaram em suas aproximações, e até mesmo o caipora pareceu surpreso pela súbita humanidade que emergia da criatura bestial. Tu foste humano, disse o guardião da floresta, sua voz agora carregada de uma compaixão que contrastava dramaticamente com a autoridade implacável que havia mostrado antes. Mas a maldição que carregas não é minha para quebrar. Foi forjada por ações humanas, alimentada por culpa humana, selada por desespero humano. Então me mate, implorou o lobisomem, e essas palavras foram as mais humanas que saíram de sua boca deformada. Se não pode me libertar, me dê o descanso eterno. Não aguento mais viver desta forma, causando morte e terror onde deveria haver vida e paz. O dilema que se apresentou naquele momento transcendia qualquer coisa que eu pudesse compreender. O caipora, protetor de toda a vida na floresta, estava sendo pedido por uma criatura amaldiçoada para cometer um ato que ia contra sua própria natureza. Mas, ao mesmo tempo, permitir que o lobisomem continuasse existindo significava aceitar uma fonte contínua de morte e desequilíbrio em suas terras protegidas. A tensão no ar se tornou quase insuportável. Podia sentir o peso da decisão pressionando não apenas as duas entidades sobrenaturais, mas toda a floresta ao nosso redor. Era como se o próprio destino da Amazônia dependesse da escolha que seria feita naqueles próximos momentos. O caipora permaneceu em silêncio por longos minutos, seus olhos estudando a criatura amaldiçoada com uma intensidade que parecia penetrar não apenas na forma bestial, mas na alma humana aprisionada dentro dela. Finalmente, ele desceu de sua montaria com uma graciosidade que desafiava a anatomia impossível de seus pés invertidos. Existe uma terceira opção, disse ele, caminhando lentamente em direção ao lobisomem. Não posso quebrar tua maldição, pois ela não foi feita por magia da floresta. Não posso te conceder morte, pois meu papel é proteger a vida. Mas posso te oferecer contenção. O que aconteceu a seguir definiria não apenas o destino do lobisomem, mas o equilíbrio de poder naquelas terras ancestrais para as gerações que viriam. O caipora estendeu suas mãos pequenas mas poderosas em direção ao lobisomem, e as palavras que pronunciou pareciam vir não apenas de sua boca, mas de cada árvore, cada folha, cada grão de terra da floresta amazônica. Era uma língua que transcendia barreiras humanas, parte português, parte línguas indígenas perdidas, parte algo ainda mais antigo que fazia minha alma vibrar em frequências que eu não sabia existir. Se não posso te libertar e não posso te destruir, então te transformarei. Tu serás guardião também, mas guardião de uma forma diferente. Tua sede de sangue se tornará sede de justiça. Tua força destrutiva se tornará força protetiva. O lobisomem recuou instintivamente, seus olhos vermelhos brilhando com uma mistura de esperança e terror. O que você está oferecendo? Transformação da maldição, não eliminação, respondeu o caipora, e conforme falava, a própria floresta parecia pulsar com uma energia ancestral.
Tu te tornarás o lobisomem protetor. Nas luas cheias, ainda assumirás a forma bestial, mas ao invés de caçar inocentes, caçarás aqueles que vêm à floresta com intenções malignas. Serás meu braço direito contra caçadores gananciosos, madeireiros destruidores, homens que desrespeitam a mata. A proposta ecoou pela clareira como um trovão silencioso. Era uma solução que eu jamais poderia ter imaginado, não a destruição do mal, mas sua transformação em ferramenta de proteção. O lobisomem permaneceu imóvel por vários segundos, processando as implicações daquela oferta impossível. E se eu aceitar? Perguntou a criatura, sua voz ainda distorcida pelo focinho alongado, mas carregando uma nota de esperança que não havia antes. Ainda serás amaldiçoado, admitiu o caipora honestamente. Ainda te transformarás nas luas cheias. Mas tua sede será direcionada, tua força terá propósito, tua existência terá significado. E ele fez uma pausa, como se pesando cuidadosamente suas próximas palavras. Nos momentos de transformação, sentirás menos dor, pois estarás cumprindo um papel natural no equilíbrio da floresta. Era uma barganha demoníaca, mas também divina. Trocar destruição sem sentido por violência com propósito, caos por ordem, maldição por missão. O lobisomem olhou ao redor da clareira, seus olhos se fixando brevemente em cada um de nós antes de retornarem ao pequeno guardião vermelho. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma determinação que transcendia sua forma bestial. Aceito. O que aconteceu a seguir desafiou todas as leis da física e da realidade que eu pensava conhecer. O caipora ergueu as mãos ao céu, e a lua cheia pareceu responder, intensificando sua luz até que toda a clareira ficou banhada por uma luminosidade prateada que fazia nossos olhos lacrimejarem. A névoa que havia emergido do chão começou a circular em espirais impossíveis, criando padrões geométricos que feriam a mente tentar compreender. Dentro dessa névoa luminosa, o lobisomem começou a se transformar novamente, não de volta à forma humana, mas em algo novo, algo que nunca havia existido antes. Sua pelagem escura desenvolveu reflexos prateados que espelhavam a luz da lua. Suas garras, antes instrumentos de destruição descontrolada, ganharam uma curvatura mais elegante, mais precisa. Seus olhos vermelhos mantiveram a cor, mas perderam o brilho selvagem e desesperado, assumindo uma intensidade focada e inteligente. Mais importante ainda, sua postura mudou. Onde antes havia desespero e sede bestial, agora havia propósito e dignidade. Era ainda uma criatura temível, mas não era mais uma abominação. Era um guardião, um protetor, um servo da floresta com função específica e sagrada. A transformação durou apenas alguns minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando finalmente terminou, o que restou foi algo único na história do folclore amazônico. Um lobisomem que havia encontrado redenção através do serviço, uma criatura amaldiçoada que havia se tornado abençoada pela responsabilidade. O novo guardião se ajoelhou diante do caipora, um gesto de submissão e gratidão que carregava uma solenidade que fez todos nós baixarmos instintivamente nossas cabeças em reverência. Agora és meu irmão na proteção, disse o caipora, colocando uma mão pequena mas poderosa sobre a cabeça peluda da criatura transformada. Quando a lua estiver cheia, caçarás aqueles que vêm fazer mal à mata. Quando a lua estiver escura, retornarás à forma humana e viverás entre os homens, aprendendo seus planos, descobrindo suas intenções. Serás ponte entre dois mundos, guardião de ambos. O lobisomem guardião ergueu sua cabeça e uivou, mas não era mais o som de desespero que havíamos escutado antes. Era um chamado de aceitação, um juramento de fidelidade que ecoou por toda a floresta e foi respondido pelos uivos distantes de lobos verdadeiros, pelos rugidos de onças, pelos gritos de macacos. Era como se toda a fauna amazônica estivesse celebrando o nascimento de um novo protetor. E então, tão subitamente quanto havia começado, tudo terminou. A névoa se dissipou, a luz da lua voltou ao normal, e os dois guardiões, o antigo caipora e o novo lobisomem protetor, desapareceram nas sombras da floresta, cada um seguindo caminhos diferentes mas unidos por um propósito comum. Ficamos os cinco em silêncio completo por vários minutos, processando o que havíamos presenciado. Quando finalmente conseguimos falar, foi Raimundo quem quebrou o silêncio. Nunca mais esta floresta será a mesma, disse ele, sua voz carregada de reverência.
Agora ela tem 2 guardiões, e ai de quem vier com má intenção. Naquela manhã, as trilhas que haviam desaparecido misteriosamente reapareceram, e conseguimos deixar a região sem maiores problemas. Mas as marcas daquela noite permaneceram conosco para sempre, não apenas em nossas memórias, mas gravadas na própria alma. Anos mais tarde, quando outros seringueiros me contavam histórias de caçadores que desapareciam misteriosamente na floresta, de madeireiros que eram encontrados perdidos e aterrorizados, falando sobre um lobisomem que os havia perseguido mas não atacado, apenas os expulsado, eu sabia que o pacto estava sendo cumprido. A floresta amazônica havia ganhado um novo protetor, e sua vigília continuava nas noites de lua cheia. Isso aconteceu há mais de 20 anos, mas até hoje, quando a lua cheia brilha sobre a Amazônia, eu acordo suando frio, lembrando daqueles olhos vermelhos que se transformaram de desespero em propósito. Nunca mais voltei àquela região, mas as histórias chegam até mim. Seringueiros falam de caçadores ilegais que fogem aterrorizados da mata, jurando ter sido perseguidos por um lobo gigante de pelos prateados. Madeireiros contam sobre máquinas que param de funcionar misteriosamente quando se aproximam de certas áreas protegidas. O mais perturbador são os relatos de alguns moradores locais que afirmam ter visto, em noites sem lua, um homem de aparência comum caminhando pelas comunidades ribeirinhas, fazendo perguntas específicas sobre quem está planejando entrar na mata, quem está organizando expedições de caça, quem está negociando madeira ilegal. Eu sei quem é esse homem. Sei o que ele se torna quando a lua se torna cheia. A maldição não foi quebrada, foi transformada em missão. Enquanto houver homens que ameacem a floresta sagrada, haverá um guardião esperando por eles nas sombras, com olhos que brilham vermelho na escuridão e um uivo que gela a alma. Alguns lugares nunca param de ser protegidos. Alguns guardiões nunca descansam.